Bem-vindo, pessoal, às mentes pensantes aqui que nos acompanham nessas oportunidades, nesse espaço que nós estamos preparando aqui para discutir o que usualmente a gente não consegue dispor de tempo e de energia. Então, nós estamos aqui com essa proposta de trazer personalidades aqui para a nossa mesa, para a nossa sala, para que a gente possa abordar uma série de assuntos diversos. Vocês vão ver muitos temas diferentes, muitos assuntos diferentes aqui, mas sempre com o mesmo objetivo, tentando entender como a inteligência nossa, né, pode e deve ser aplicada para a construção de um agronegócio diferente, da construção de um mundo diferente, que tenha maior respeito às pessoas, que tenha melhor qualidade de vida e mais felicidade. É isso que vale a pena no final do dia. E hoje a gente tem aqui uma satisfação enorme de estar recebendo aqui, em primeiro lugar, um grande amigo e de já longa estrada, e que de amigo foi cliente, virou sócio, e hoje, mais importante que tudo, é um sócio de propósito, né? Alguém que compartilha de sonho, de ideais, de projeto de vida, e que a gente já está aí junto, já tem um bom tempo. Então é uma satisfação muito grande, porque isso vai permitir que a gente permeie vários assuntos distintos, né? Que vai visitar mercado, vai visitar pessoas, vai visitar problemas, vai visitar soluções, então vai ser muito bom. Marco Elísio. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí, meu amigo e sócio Gilson, né? Desse brilhante projeto. E assim, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui levando informações para as pessoas. E talvez se eu tivesse, antes da gente pensar tudo que a gente pensou e o que a gente está agora realmente entregando para o mercado, se eu tivesse tido a oportunidade, talvez, de ter visto ou ouvido pessoas falando o que a gente vai falar e o que a gente trouxe para poder entregar. Eu acho que o mais importante foi a construção de tudo que a gente conseguiu fazer nesse período, né? A maturação de algumas frentes e o mais importante, o propósito que a gente tem. Porque a gente, primeiro, nós somos um apaixonado pelo agronegócio, nascemos dentro disso, temos raízes fincadas no agronegócio, e nós temos uma responsabilidade que não é só a responsabilidade da sustentabilidade, que é uma palavra que está realmente em alta, é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade com as pessoas, é uma responsabilidade de legado, né? Eu acho que isso vai muito além das soluções que a gente vem trazer para o agronegócio aqui. Sem dúvida, porque na realidade, Marco, a gente empreende algo, uma pessoa propondo atender outra pessoa no atendimento de alguma demanda. Exato. E eu quero começar te perguntando da história, porque você é a terceira geração de uma família que vem acompanhando as evoluções deste atual agronegócio desde a sua origem. Sim. Porque assim, eu conheço bem a empresa por ter sido consultor da empresa com muita satisfação, mas eu vou só retroagir aqui a década de 60, né? Porque assim, o Brasil saía da década de 50, que teve um surto de desenvolvimento com um governo progressista, um projeto de 50 anos em 5, que focava o desenvolvimento da indústria, para em seguida ter um desenvolvimento da agricultura. Né? Tivemos uma mudança de governo, tivemos um golpe militar no meio desse caminho, e que tinham coisas em curso. Então eu vou trazer alguns fatos aqui só para provocar e você relembrar isso, mas existia um planejamento na época em Brasília. Vamos lembrar que Brasília foi fundada em 60, é um projeto lá do Juscelino, e a ideia é que todo aquele projeto que foi feito para a indústria fosse feito para a agricultura. E o Juscelino tinha um amigo chamado Dr. Hugo, tá? Que é uma grande cabeça, falando em mentes pensantes, esse é uma grande mente pensante aí do agro,
que comandava a Exalc. E eles eram amigos, e eles tinham as ideias e desenvolviam essas coisas dentro da Exalc para depois ver o que podia virar política de governo. E eles foram os responsáveis por trazer o primeiro trator para o Brasil. Né? E aí, por que eu estou provocando essa época aí? Porque esse é o início da empresa da sua família. Né? O início da década de 60. Então, nós temos uma agricultura de subsistência nessa época. Nós temos um problema de êxodo rural já sério, porque as cidades maiores tinham crescido, muita gente tinha migrado para os grandes centros. Nós tivemos um problema de seca muito sério nessa época, então o Brasil não estava numa situação muito favorável. Alimento muito caro, né? Praticamente nada produzido aqui. Nós éramos importadores de carne, nós éramos importadores de arroz. É impressionante falar isso, né? A potência exportadora hoje, mas isso foi ontem, porque historicamente falando, década de 60 é ontem. Então eu queria que você começasse dizendo o seguinte: o que estava acontecendo na família, em paralelo a isso que eu estou dizendo do mercado, para a gente entender onde é que esse projeto nasce, porque na realidade nasce aí, né? Exatamente, meu avô, quando chegou em Goiás, na década de 60, com pouco estudo, teve o primeiro grau incompleto, mas um homem muito visionário. E ele enxergou exatamente no período que acontecia o processo de mecanização. Ele vem de Minas? Na realidade ele veio de Minas, né? É filho de português, mas veio de Minas. E ele já enxergava, dentro do processo de mecanização, o potencial que a região centro-oeste tinha. Então vieram para Goiás, o pai dele tinha uma mercearia, na época falava mercearia, hoje é supermercado, né? E ele começou com veículos e logo em seguida, quando começou aquela revolução aí da mecanização, ele entrou para o setor de máquina e equipamento agrícola. E quando a gente faz aí uma retrospectiva, a gente vê o quanto as coisas foram mudando. Antigamente, você pega o trator, ficava 15, 20 anos numa propriedade, trabalhava muito pouco. Né? A produtividade se hoje é baixa, antigamente era muito mais baixa. Então você precisava de ter uma área muito grande para produzir. E semente inadequada, não tinha protocolo de fertilização. Nada disso. Não e outra sabia coisa, usar direito a mecanização. não se produzia soja no cerrado. Você vê a evolução que teve. Hoje o cerrado Na verdade, o cerrado é descoberto mais ou menos uma década depois Uma disso. década depois, exatamente. Então, assim, e aí esse processo veio de forma mais acelerada. Né? E aí, lá inicialmente, ele começou com o CBT por um período muito pequeno, depois a Valmet, a antiga Valmet, que hoje é Valtra, que significa Valmet Tratores. Anteriormente era de um grupo finlandês e hoje é de um grupo norte-americano. Deixa eu aproveitar para te perguntar, porque você falou de visionários, né, e de família. E a gente empreende em família, né? Sim. Porque a primeira coisa que a gente quer é proteger os nossos. Claro. E eu também tenho a grata a possibilidade de ter vindo de uma família de empreendedores também, de visionários, que também vieram para Goiás nessa época, no final da década de 50. Meu avô veio investir aqui, e meu pai estava recém-formado. Meu avô também não conseguiu estudar, só foi até o segundo ano. Meu pai já conseguiu estudar graças ao incentivo do meu avô. E eles vieram para Goiás para desenvolver o Centro-Oeste. Então eu já nasci em Anápolis por isso, né? Eles falavam de desenvolver o novo celeiro do Brasil. Né? E eu, quando criança, ouvia isso e falava: gente, esse pessoal deve ser louco. Né? O que eles estão falando disso? E enquanto vocês estavam trabalhando com a mecanização, a nossa família estava trabalhando vinha do couro. Né? Meu avô era um grande comerciante de couro, de mercadorias também, e meu pai foi pioneiro da indústria. No final da década de 50 ele acabou de se formar e inaugurou a primeira indústria dele aqui no estado. Mas por que eu estou falando isso? Olha os movimentos, como é que vão acontecendo. Eu falei da política, de um projeto de 50 anos em 5, o Brasil estava se industrializando, o campo se mecanizando, começa a se trabalhar o quê? Necessidade de produtividade, porque o Brasil está crescendo. Quando lembro da música da Copa do Mundo, lá, não vou lembrar se eu sempre confundo se é 70 milhões em ação ou se é 90 milhões em ação, mas hoje são 200 milhões em ação. E aí eu queria te perguntar o seguinte: passa essa década de 60 e 70, porque aí se descobre o Cerrado de fato, né? Porque com a fundação da Embrapa, com o grande líder Alisson Paulinelli, que a gente tem aí uma gratidão imensa por ele, pelo que ele fez, realmente a gente abre uma nova fronteira. Né? Você deve ser da década de 70. Sim. Certo? Então você estava nascendo aí e você já era fruto disso, então você já nasceu disso.
Qual que é o primeiro dia que você se lembra de falar assim, eu vou ser do agro, eu vou ser o empresário disso aqui, esse aqui é o meu quadrado. Tenta me lembrar disso daí, que eu quero ver como é que essa visão do seu avô refletiu aí na terceira geração. Na realidade, eu ainda muito criança, meu pai era vivo ainda, ele tinha uma propriedade rural aqui em Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia era uma viagem, para sei lá, hoje está colado com Goiânia, né? E seu avô tinha Trindade também, não é? Meu avô, uma fazenda em Trindade. Que devia ser outra viagem também, né? Era outra viagem, hoje também está quase emendado com Goiânia. E eu sempre gostei, desde a infância, de ter o contato com o campo, com os animais, com criação e tal. E com o falecimento do meu pai, eu aproximei ainda mais do meu avô. Porque meu avô já era pecuarista, né? Produtor rural, criava gado giro e girolando, era um grande produtor de leite e trabalhava com genética, com seleção. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas a fazer inseminação artificial. Isso década de 70. 80, década de 80. Transferência de embrião, ele também foi um dos precursores aqui a trabalhar com essa tecnologia. E eu sempre muito próximo. Aquilo era a minha paixão. E ele me dava autonomia e me dava toda a abertura para poder participar disso. Me ensinando, lógico que dentro do modelo dele, né? Porque ele era um grande produtor de leite, mas ao mesmo tempo ele não enxergava a tecnologia, por exemplo, da ordenha mecânica fazendo parte da estrutura, da operação dele. Então era toda manual. Demandava uma mão de obra muito grande, desqualificada, né? Então, assim, a gente vivia uma época muito diferente da época de hoje. Seu avô deve ser da década de quê? 30? Ele é de 40. 40. Década de 40. E foi quando... Aí eu comecei na Planalto, com 13 anos de idade, na oficina, desmontando trator, lavando peça, e isso para mim foi muito importante. Eu acho que esse contato com a mecanização direta, para conhecer como é que eram as máquinas. Isso década de 80, que era uma crise nesse país danada, né? Exatamente. E foi um momento que eu não tinha muito o que pensar, né? Eu já tinha perdido meu pai, a referência passou a ser do meu avô, e gostava muito do agro e estava totalmente relacionado com a questão da mecanização, e era a principal atividade dele. Isso para mim foi muito importante. E logo em seguida eu decidi fazer o curso de zootecnia, né? Com todo o apoio dele. E aí foi quando eu passei a ter um contato um pouco mais, não direto, mas um contato, uma relação mais técnica, mais profissional com o agro. Até então a experiência que eu tinha era só a experiência dele. Era prática. Era prática, exatamente. Mas ao mesmo tempo, como eu, antes de entrar na zootecnia, eu participava muito de cursos, de workshops, de dia de campo, eu conseguia trazer algumas ferramentas para dentro do negócio, de alguma forma, outras não, porque ele não aceitava. Né? Por ser aquele modelo mais tradicional, né? Eu sabia daquela forma e tal. E aí, quando a gente traz para a realidade de hoje, pensando na história minha, como zootecnista, como produtor também que sou, e pela criação que eu tive, a gente vê a velocidade que a gente tem na mudança, como a gente está falando de mecanização, na própria mecanização. Nós falávamos de uma mecanização lá atrás que era necessário, né? Mas com muito pouca tecnologia embarcada. E hoje nós estamos passando por um momento que nós temos muita tecnologia embarcada de pouco tempo para cá, e nós estamos esbarrando na questão de mão de obra para operar esse tipo de equipamento. A gente vem da mecânica agora para uma estrutura juntando a mecânica com a eletrônica, né, e com a informática, e isso aconteceu muito rápido. Foi. Porque, por exemplo, uma pergunta que eu quero te fazer. Não necessariamente as nossas empresas ou as nossas famílias conseguem andar no ritmo que as coisas vão acontecendo no mercado. E vamos lembrar que o mercado é uma soma de nós, né? Exato. Não tem esse... E você está falando umas coisas que eu acho muito importante a gente conversar aqui, que em todas as épocas vão ter isso. Choque de gerações, choque de ondas, choque de culturas. Porque como é que nós vamos falar de uma harmonização total de um indivíduo que nasceu na década de 40 com outro que nasceu na década de 70? Totalmente diferente.
E aí um começou a se comunicar por carta, por telégrafo. E o outro se comunicava com o celular já. Depois com e-mail, né? Agora, a família cresceu, porque antigamente as famílias eram grandes. Hoje a gente reduziu, mas assim, esse povo fazia filho com gosto antigamente. Né? Lá em casa, assim, meu bisavô, meu tataravô teve 22 filhos, meu bisavô 18, meu avô 13, aí meu pai 4 e eu 3. Foi reduzindo. Foi reduzindo, né? Eu não consigo nem pensar, hoje eu com 22 filhos. Mas a sua família eu sei que também é grande, tá? Então, além de um núcleo, surgem núcleos. E de um negócio, surgem negócios, né? Isso. Então, era uma mercearia do seu bisavô, de repente seu avô começa a entrar na maquinaria, aí sobra um dinheiro, vira uma fazenda, aí essa fazenda vira uma outra indústria. Sim. Mas eu quero te perguntar o seguinte, como é que foi essa questão, que uma coisa é falar desse choque entre você e seu avô, cultural, você precisa conquistar um espaço. Outra coisa são os outros espaços que você tem que ocupar. Você tem irmãos, você tem primos, você tem tios, tá? E eu queria que você explorasse um pouco isso, o Marco idealista, o Marco empresário do agro, mas operando lá na fazenda, e depois tendo crescido, comecei na oficina, fui para a fazenda, e de repente hoje você é um grande líder do setor, meu amigo. E é óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui, até por questão do nosso respeito à confidencialidade e respeito às pessoas, mas eu acompanhei boa parte desse processo. Mas eu queria que você explorasse para as pessoas, que eu sei que muita gente vai se ver nisso. Tenta trazer essa história do avô depois, entrando tio, irmão, irmã, primos, e essa coisa de mercado, essa aceleração. Como é que é isso, hein? Acho que a primeira coisa é gostar do que faz. Acho que esse foi o ponto mais importante em toda a trajetória minha. Eu sempre fui uma pessoa que fui apaixonado pelo agro e sempre gostei muito do agro, do que eu fazia. E com a questão da habilidade lá na minha infância e o gosto que eu tinha pelo campo, quando eu passei para a parte da mecanização, pensando em empresa, eu tive muito mais facilidade. Isso me ajudou, inclusive, na forma de comunicação com as pessoas da cidade, mas que tinha o pé no campo. O pé no campo. Né? Com relação à família, eu acredito que teve uma preparação que, na realidade, talvez eu não enxergava como uma preparação, mas o meu avô, até porque eu não tinha outra alternativa, pela própria condição, né, da perda dos pais, mas de estar junto dele e ele me ter como uma pessoa que tinha o perfil e que gostava de algumas coisas que ele gostava também. E uma delas era o agronegócio. Então eu consegui conciliar muito isso e fui sempre aprendendo. Ou seja, ele fez um trabalho de coach com você, né? Um trabalho de coach quase que a vida inteira, né? Até ele partir. Então isso foi muito importante porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito de escutar. Eu gosto de escutar, eu gosto de ouvir as pessoas mais velhas, trazer as experiências deles, porque às vezes se a gente for muito só no atual, a gente se perde. Fica sem um referencial. Fica sem um referencial. Então a minha criação foi tendo um referencial de uma pessoa que foi uma pessoa de sucesso, que saiu de uma mercearia e conseguiu construir tudo que ele construiu, e uma família grande, porque ele acabava sendo o fomentador de toda a família, de alguma forma, né? Então isso para mim é uma referência de muito sucesso. Uma pessoa de baixa escolaridade, conseguiu chegar onde chegou, né? Então ele era a referência que eu tinha. E depois, com a questão da própria faculdade, e da autonomia que ele foi me dando na fazenda, depois que eu entrei para a universidade, eu comecei a ter que moldar da minha forma. Para ir conquistando seu espaço. Para ir conquistando o meu espaço. E aí eu fui levando algumas tecnologias, ele deixava com que eu definisse algumas coisas, mesmo errando. Com a morte dele, o gasto de energia para organizar foi grande? Muito grande. Ou seja, não se conversou coisas que precisavam ter conversado. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente, por incrível que pareça, a única certeza que a gente tem é que vai morrer, mas a gente não gosta de falar de morte. Né? A gente não gosta de falar de preparar
quando eu não estiver aqui. E eu sempre falo, herança é algo natural. Sucessão é escolha. E de quem vai ser sucedido e de quem vai suceder. E por incrível que pareça, eu tenho falado e escutado muito isso nos últimos tempos. É a questão da problemática da sucessão e como a gente tem vivido isso muito de perto com os clientes nossos. E o agro está passando por um problema muito forte. Eu falo agro porque a gente vive o agro todos os dias, da questão da sucessão. E às vezes o sucedido ele não faz a pergunta para o sucessor: você quer ser meu sucessor? Você quer continuar? Você gosta desse negócio? Você quer esse negócio para você? E uma outra coisa, em alguns casos, esses sucessores e herdeiros ficaram a vida inteira ouvindo os pais falando mal do negócio, reclamando do negócio. E aí, como é que eles agora... Eu ouvi meu pai falar mal desse negócio a vida toda, ele quer que eu assuma isso. Mas de jeito nenhum. E uma outra coisa, nós estamos vivendo essa valorização do agro agora, dos profissionais do agro, ela é muito recente. O agro sempre foi desvalorizado. O camponês, né, o produtor, o homem do campo, nunca foi valorizado em nenhuma época da história. Pelo contrário, chamar um cara de roceiro era uma forma de desvalorizar ele. Chamar um cara de peão é uma forma de desvalorizar ele. Né? Você era um sertanejo, você ficou louco. Então tem muito pouco tempo que isso valorizou. Né? Tanto que tem uma brincadeira no mercado que fala, antigamente quando você não estudava, te mandava para fazenda, né? Meu avô foi desse jeito, tirou uma nota baixa, meu bisavô mandou ele para fazenda. E hoje, assim, se você não estudar, você não pode ir para fazenda. Mas o que eu queria te dizer e te perguntar, será que uma das grandes ameaças que o Brasil tem hoje, que assim, um dos meus negócios que é uma consultoria, que acabou atendendo a sua empresa anos atrás, eu acabei empreendendo essa empresa porque eu vivi tanta coisa ruim na minha família com essa questão de sucessão e com problemas financeiros que eu acabei ficando muito machucado com tudo isso e desenvolvendo em mim, que tem um senso de transformação muito precoce, sempre tive essa coisa de querer mudar as coisas, de não me conformar com as coisas, e eu modelei essa empresa justamente para que outras famílias não passassem o que a minha passou. Né? Tanto que a missão dessa empresa é qualificar e fortalecer o negócio dos seus clientes. Uma empresa multidisciplinar. E você já viu essa empresa atuando. Mas o foco principal dela é gente. E aí o que me preocupa hoje, Marco? Essa dificuldade de conversar, essa dificuldade de planejar, que o setor tem baixíssimo nível de planejamento. O nível de gestão é muito baixo, ainda é muito amador. Agregado a essa questão histórica. E essa animosidade até que se criou, será que isso não é uma das grandes ameaças que o agronegócio brasileiro tem de agora por diante? Não tem dúvida. Essa questão do modelo de gestão, e aí nós estamos falando de gente. Eu vou traçar um paralelo aí da época do meu avô. Da época do meu avô era o patrão que mandava fazer, mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Esse era o ditado antigo, né? Quando passou para mim, eu tinha um pouco do modelo dele ainda, mas a gente viu que as pessoas não funcionam dessa forma. Você tem que trazer ela... Elas têm que se sentir incluídas. Sentir incluídas, fazendo parte e sentirem donas do negócio. E isso foi o grande propulsor do crescimento nosso, foi exatamente isso. Da forma como a gente trata as pessoas, de incluí-las, delas fazerem parte, de vibrar com as vitórias, né? De levar para o lado positivo, de sempre enxergar o lado positivo, né? E aí é isso que faz a gente crescer, é isso que fez a gente ter os resultados que nós tivemos, não somente no período da pandemia, onde todo mundo estava demitindo, a gente estava contratando, onde todo mundo estava segurando o investimento, a gente estava investindo. Então é realmente acreditar no que a gente faz e acreditar no time que a gente formou. E aí eu vou explorar isso, porque você não é um cara querido só por mim, não, viu? Você é um dos caras mais queridos que eu conheço no setor. É raro ver alguém que não gosta muito de você. Isso mostra que você tem um jeito diferente de tratar as pessoas, tanto as iguais, quanto as superiores, quanto os subordinados, você conseguiu isso aí. Mas, falando disso, e já puxando para uma questão de gestão, por exemplo, eu não vou aqui fazer propaganda gratuita, mas eu sei que o market share da empresa que você representa hoje, o market share da sua empresa na região é o dobro do nacional. Do nacional.
E ninguém consegue isso à toa. E apesar de você ser bonito, mas não é só a beleza que faz isso. Não são só os olhos verdes, não. Não. Deve ter tido aí boas pessoas com você certeza. durante o tempo. Mas o que eu queria provocar é, hoje não tem mais espaço para falta de profissionalismo. Não. O ativo de terra que nunca valeu, terra era um negócio muito barato, tá? Até porque ela produzia pouco, tudo que produzir pouco é barato. Lembra que você falou agora há pouco, tinha que produzir muito para dar conta de... Então nós tínhamos muita terra, barata, sem produtividade, sem gente preparada para fazer aquilo. Hoje vem invertendo. O Brasil de hoje é absolutamente distinto do Brasil de 10 anos atrás. Não vou falar de 20, 30, 40 anos atrás, não. O Brasil saiu de uma safra de soja 99-2000 de 30 milhões de toneladas. Para 150 milhões esse ano. Nós estamos falando de 2 décadas. É uma coisa assim, difícil da gente imaginar. Né? Mas aí eu fico pensando, Marco, é o seguinte: se não cabe mais espaço para o amadorismo, as sucessões não foram preparadas. Temos um nível gerencial ainda baixo. Apesar de ter tecnologia para quase tudo, para quase todo problema, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas para quase todo problema posto hoje, que foi o que nos inspirou, inclusive, há uns anos atrás para fazer esse projeto, já tem uma solução desenvolvida. Mas não se usa a solução porque não se tem uma mentalidade, não se preparou o mindset, né? Vamos dizer assim. Só que agora nós temos o seguinte: terra agora vale muito, Marco. O ativo agora ficou sobrevalorizado, inclusive. Os insumos cresceram demais. O diesel, que antigamente não precisa nem fazer conta, hoje tem um peso significativo na operação. As margens reduziram absurdamente. Então, antes você podia demorar 5 anos para bater um boi e que não tinha problema, ganhava dinheiro. Demorava quantos meses para começar uma vaca a parir? Nós estamos falando de coisas que demoravam 3 anos, 4 anos, e nós estamos agora com animais entrando em fase de fertilização com 12 meses, com 13 meses. Nós estamos falando em boi terminado com 22 meses, e pesado, com um rendimento de carcaça absurdo. Então isso criou eu estou cruzando tudo isso porque, enquanto eu tenho uma média nacional de 6 arrobas e uma lotação de 1,12 UAS, esse é o número oficial que eu vi, mas eu faço as contas, para mim é 1,27, nós temos fazendas que chegam a fazer 120 arrobas por hectare. Tem uma fazenda super intensificada em Minas Gerais, na região que é um dos projetos de referência do Brasil, que faz 120 arrobas por hectare. Nós temos gente trabalhando com folga com 10 UAS por hectare. Gente, são 10 vezes mais, né? São 20 vezes mais do que a média. Então, é um vácuo muito grande. Marco, tem uma bomba relógio posta. Porque eu tenho um volume enorme de animais, muito maior do que eu tinha antes. Eu tenho um volume enorme de hectares plantados. Eu tenho um volume enorme de produção de tudo, de milho, de soja, de sorgo, de algodão. Eu produzo hoje mais de 10 milhões de toneladas de carcaça de carne. Cara, não é mais um país anão. É um gigante mesmo. Mas eu vou te perguntar, você concorda que isso pode ser uma bomba relógio aí com um poder de detonação perigoso para o nosso país? Não tem dúvida disso. Nós estamos passando por um momento, eu sempre gosto de usar um ditado aí com um grande amigo fala: antigamente na pecuária você fazia tudo errado e ganhava dinheiro. Hoje, se você fizer tudo certo, você corre risco de não ter resultado. Ou seja, a pecuária agora quebra, né? Porque antes não quebrava, exatamente. Né? A agricultura a gente sabe que quebra dentro numa safra, né? A pecuária às vezes demorava um pouco mais a quebrar. Agora ela quebra de verdade e ela quebra num tempo bem mais rápido. Então, o que eu vejo é realmente a questão da mudança, e a gente tem enfrentado essa dificuldade aqui na AgroSelections, da mudança de mentalidade mesmo, é o mindset das pessoas. Tem um monte de ferramenta, tem um monte de tecnologias aí posta, como nós nunca tivemos, mas as pessoas não conseguem enxergar ou não conseguem... Às vezes conseguem enxergar, mas não conseguem agir. Não conseguem agir. Eu vou citar um exemplo que aconteceu conosco aqui, que eu uso como referência. Um cliente, uma empresa de consultoria parceira nossa, estava prestando um serviço para uma fazenda e o cliente falou que não justificava o que ele estava pagando. E aí fizeram uma apresentação para nós e a conclusão que eu cheguei é que ele não queria ver aquilo que tinha sido levantado. O tanto que ele estava trabalhando de forma errada. Não é que não entregava, é porque ele não queria enxergar
o negócio dele dentro da realidade. Isso dói, a realidade dói. Com certeza. Principalmente quando ela não é boa. Então eu acho que esse é o maior problema que se tem hoje dentro do nosso segmento. Não dá mais para amador, o imobilizado é muito alto, o patrimônio é gigantesco e você realmente precisa de fazer isso produzir. E nós temos exemplos aí, esse ano mesmo, 23, e acredito que 24 isso vai continuar, a quantidade de terras à venda. E eu gosto muito de acompanhar isso. E quando você vai olhar, eu gosto de ver fotos. Na grande maioria são terras degradadas. São pessoas que, com mentalidade extrativista ao longo dos anos, que foram sugando e chegaram num nível tão baixo de produtividade do negócio que a única alternativa é arrendar ou vender. Marcos, você tocou uma coisa importante. Você falou sustentabilidade lá atrás, e eu gosto muito de falar nessas palavras-chave, né? Você falou. E aí, por exemplo, uma das maiores oportunidades que nós temos hoje, que assim, a gente antes olhava a natureza lá atrás e entendia que da natureza é que a gente coletava o que a gente comia, na natureza a gente caçava. Depois nós aprendemos a cultivar sementes e descobrimos que da natureza a gente tirava o alimento, que aí nos permitiu ficar sedentários, né? Criar cidades. Só que depois nós criamos as commodities e nós vimos que aquilo ali podia ser potencializado. E aí nós passamos a ver a terra como recurso, o meio ambiente como recurso. E nós passamos a imaginar que esse recurso é infinito. Hoje a gente fala de 1,5 planeta, porque o nosso modelo de produção hoje precisaria de 1,5 planeta para fazer. Então, assim, nós não temos outro caminho agora a não ser começar a falar de economia circular, a falar de sustentabilidade de fato e falar o seguinte, olha, tudo é cíclico, né? O que eu coloco na Terra hoje, por exemplo, não tem nada que se produza nesse nosso mundo, no sistema solar, sem a energia do Sol, sem a luz do Sol, sem o calor do Sol, sem água e sem a Terra, que é onde está depositados os nutrientes. E tudo vai passar por aí. Daqui a um pouco nós vamos virar comida de minhoca, né? Não tem jeito, nós vamos virar adubo daqui a um tempo. Não vamos fugir dessa, não. Não tem jeito de fugir. Então, agora nós temos que entender que essa questão cíclica vai nos forçar a um modelo de gestão diferente. Sim. Então, quando a gente fala de os projetos de integração lavoura, pecuária e floresta, que a gente vem falando muito, quando a gente fala dos projetos de recuperação, e aí que falo, cara, nós estamos com uma miopia absurda. Porque nós temos uma oportunidade agora, quando fala de um país que tem mais de 80 milhões de hectares de área degradada, dos quais 9 milhões e meio, Marco, estão dentro de Goiás, tá? Então, mais de 10% da área degradada do Brasil está dentro do nosso estado, que é um estado desse tamanho. E que tem condições de ser a maior referência na pecuária do Brasil, porque nós temos uma excelente genética nesse estado, temos uma boa qualidade de terra. Logística imbatível, temos boa capacidade de abate, tá? Temos um pessoal muito bom, não é porque eu sou goiano não, mas goiano é gente boa. É diferenciado. Tá, é diferente. Ainda mais a turma de Anápolis, cara. Mas é o seguinte, e agora nós estamos começando a ouvir o seguinte, o mundo todo está falando isso. Né? Se antes um grande banco, não vou falar nome também, mas o maior banco do agro do mundo anunciou que estava com muito dinheiro e querendo recuperar pastagem, querendo fazer mudança de área de pastagem para a lavoura, agora vem países, Coreia do Sul, agora há pouco falo, temos interesse nisso. E eu falo, gente, desculpa, o que está acontecendo? Então, aí você falou de mentalidade. Cara, nós temos que acordar para isso. Nós temos que acordar e entender que tudo que a gente precisa está posto, a começar da demanda. Existe uma demanda posta de alimento por pelo menos 4, 5 décadas pela frente, que nós não temos um concorrente ainda com a disponibilidade que o Brasil tem. Já tem outros se desenvolvendo. Sim. E já tem alguns desenvolvidos, mas com problemas políticos, com problemas locais para se resolver. Então o Brasil tem uma chance muito grande, mas essa chance não vai ser aproveitada, Marcos, se as pessoas não entenderem que somos nós que fazemos isso. Somos nós pessoas que empreendemos, somos nós pessoas que fazemos mudanças. E aí eu falo assim, quando a gente resolveu empreender o projeto, que nasceu como Agro Solutions, porque ele nasceu de dores, lembra que a gente conversava um dia lá na sua sala? Sim. Eu tenho aquele papelzinho anotado até hoje. E depois ele evoluiu e foi para o Agro Selections, porque ele seleciona as melhores práticas, os melhores fornecedores, os melhores clientes. Eu fico assustado, Marco, porque assim, a gente que está no dia a dia, né,
Ora nós estamos aqui no balão falando de coisas super evoluídas e ora eu estou aqui embaixo falando de... E talvez eu seja hoje um dos profissionais que mais trafegue no segmento, porque ora eu estou falando de genética, ora eu estou falando de semente, ora eu estou falando de pastagem, ora eu estou falando de programa de governo, mas ora eu estou falando de açougue, de porcionamento de carne, de food service, de rendimento pós-cocção. Isso tudo compõe um projeto só que nasce dentro do Marco Celeste. Mas tudo passa por onde? Tudo que acontece no mundo nasce aqui na nossa mente primeiro. Por isso que a gente está querendo falar de inteligência. Sim. Na sua opinião, você acha que o maior ofensor, eu vou usar esse termo, ofensor do agronegócio brasileiro é o mindset, é a mentalidade? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Isso aconteceu, na realidade, isso aconteceu comigo, eu passei por isso. Lá atrás, na época do meu avô ainda, o meu mindset, a referência que eu tinha era a dele, então meu mindset era muito parecido com o dele. E depois eu fui criando o meu... Eu fui enfrentando as dificuldades, vencendo as barreiras, errando, acertando, e fui mudando o meu mindset. Aliás, eu me lembro de perguntar para você, eu falar, olha, se eu te perguntar quanto você tem de rolamento dentro da empresa, você vai me falar. Mas se eu te perguntar assim, qual é o tamanho do rebanho hoje, você vai me responder, eu acho que tanto. Exatamente. E aí eu falava, olha, por que um mesmo CPF trata 2 CNPJs diferentes? Eu me lembro, e isso não tem tanto tempo, né? Tem não. E o que faz para mudar isso, Marcão? Na realidade, o que Além faz... de usar um machado para rachar a cabeça de um e tentar colocar alguma coisa, se é que é possível fazer isso. Mas dá vontade, né? De pegar um machado, uma marreta e dar uma marretada na cabeça para ver se a pessoa reage. Mas não sendo tão radical assim, o que a gente pode fazer? Eu vejo só 2 alternativas. Ou quando aquilo está te incomodando, está te causando uma dor, ou quando você realmente quer fazer o seu negócio ser mais produtivo e mais rentável. Eu vejo esses 2 caminhos. De um jeito ou do outro vai fazer, né? De um jeito ou do outro. Ou pelo amor ou pela dor, como diz o ditado. Pelo amor ou pela dor. E aí, se você não se tomar uma atitude, não agir com isso, aí o mercado te tira. Aí não é você que sai, não é o mercado que te tira. E uma coisa interessante é que quando quebra uma empresa, aquele produto que ela vendia não deixa de ser consumido, né? Não. O consumidor compra de outro. Isso. Né? Isso. Eu me lembro que como é que a gente é substituído rápido, né? Minha família sempre foi pioneira mas assim, quando nós quebramos lá na década de 90, cara, muito pouco tempo depois nós passamos a ser história e depois uma história bem longínqua. O dia que meu pai morreu, Marco, eu fiquei abismado porque que ninguém parou de trabalhar, rapaz, acredita? A gente no cortejo do meu pai, eu assim, cara, meu pai morreu, nós estamos indo... Então a gente tem uma coisa nesse nosso mundo egóico, né, de achar que as coisas giram ao nosso redor. E aí eu falo, se de um lado nós estamos com as demandas postas e as oportunidades para ser aproveitadas, do outro lado nós estamos falando de mentalidade que vai criar oportunidades. E aí, te conhecendo, eu sei que você se preparou para as oportunidades, né? Você deve estar aí comprando alguma coisa, arrendando alguma coisa. Porque quando uma propriedade se viabiliza, ela muda de mão. Com certeza. E eu queria te perguntar o seguinte. Hoje, além da questão de mentalidade, que a questão de mentalidade puxa outros problemas. Por exemplo, menos de 1% das fazendas no Brasil tem uma contabilidade fidedigna. Se você não tem uma contabilidade fidedigna e não tem uma documentação em dia, que é outro problema, a maioria das propriedades hoje tem algum problema documental, tem algum problema de regulatório, vamos dizer assim, cara, o capital, ele não é averso a risco, desde que ele consiga ver e calcular o risco. Mas se eu tenho um negócio que ele está ruim de documento, ele está ruim de gestão, ele está ruim de resultado, como é que eu quero viabilizar dinheiro para isso, Marco? Não tem jeito, é impossível. Então, assim, o que eu vejo? Além de todos esses problemas que nós falamos, nós temos hoje um outro ofensor, que é a dificuldade de capital. Por exemplo, quanto foi o plano safra desse ano? 400, 300 e pouco? 400 e poucos bilhões. Tá, nós temos um VBP de mais de 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 300. Quer dizer, o plano safra é pouco mais de 1/3 do que a gente gera de produção. Então, olha a demanda de capital que você tem e olha quanto de capital intocado que tem aí. Então, eu queria te perguntar, será que com esse modelo de gestão, com muita tecnologia, com empreendedores inteligentes, bem preparados e visionários como você, que já é cria de outros, desse jeito de outros, né? Será que se encontrar com o capital, isso não surge um novo negócio, não, Marco?
Com certeza. Eu acho que... E aí nosso modelo de negócio aqui, ele vem muito de encontro com isso. São frentes que se unem e se fortalecem. Essa conexão. E aí a AgroSelection, ela foi desenhada, ela nasceu de uma dor, né, como produtor, de uma demanda, que é uma demanda do segmento. Depois a gente pôde, conversando com os amigos, produtores, é uma dor que é do segmento, ela é muito comum no segmento, e a gente estruturou essa empresa nesse modelo que é exatamente para isso, é trazer frentes que se somam, né, para poder oferecer as soluções, as melhores soluções para o agronegócio. Até vou te perguntar. Hoje a gente está com uma concentração de renda absurda, né? Porque no mundo capitalista a gente consegue gerar uma riqueza muito forte, mas não necessariamente consegue distribuir essa riqueza. E se concentrou muita riqueza, como é a maior concentração da história. E parte dessa riqueza ela é movimentada pelos bancos, outra parte movimentada pelos fundos de investimento, outra parte é movimentada pelos fundos de pensão, né? Que foram construídos em cima da Previdência, né? Em cima da ineficiência das previdências públicas, se criou os fundos de pensão particulares, que são mais de 4 mil no mundo hoje. Mas a lógica é o seguinte, eu monto um negócio, ganho um dinheiro, pego o meu lucro de reserva, tiro ele, distribuo, e à medida que isso vai crescendo, eu não dou conta de investir ele no próprio negócio. Aí eu vou e coloco na mão de um outro terceiro, por exemplo, um fundo de investimento, e esse fundo de investimento vai atrás de negócios. Cara, esse nosso projeto aqui já tem esses negócios no radar. Já tem um empresário com lastro e com experiência como você. Então, por exemplo, se chega um fundo hoje, vamos supor que parte desse dinheiro que vai para um fundo de investimento, ao invés de vir, viesse direto dessas famílias para uma empresa financeira que estivesse próxima da AgroSelections, né, que a AgroSelections entraria com todas as soluções, a gestão, a transparência, o monitoramento, o controle, e essa outra base pegaria o dinheiro de reserva de outros, de famílias, de pessoas que gostariam de estar no agro, mas talvez não reconheçam ainda um bom veículo. Se hoje acontece um negócio desse, Marco, que vem para sua mão, por exemplo, um fundo e fala assim, Marco, está aqui 100 milhões de reais. Tem bons negócios para fazer aqui, Marco? O que você faria com um dinheiro desse? Vamos falar só em Goiás e falar em pecuária. O que você faria com 100 milhões de reais, Marco? Tem excelentes negócios para fazer. Tem oportunidade de compra de terra, tem oportunidade de programas de produção de carne de qualidade, tem oportunidade de recuperação de pastagem, tem muitas oportunidades dentro do agro aqui. Marco, então vamos falar aqui de recuperação de pastagem. Relembrando, Goiás tem 14 milhões e meio de pastagens. Boa parte delas abertas pelos nossos antepassados, ali na década de 40, 50, 60, depende da região. Como não era habitual ser um lavorista de pasto, a gente achava que era abrir, derrubar a árvore, joga ali uma sementinha e deixa lá, e solta lá. E hoje já não é desse jeito, né? Nem o Nelore de hoje dá conta de viver mais. Por exemplo, eu trabalhei com pecuária de corda na década de 80, quando era moleque ainda. E eu falo que se hoje a gente soltasse esse Nelore na pastagem, igual a gente fazia na década de 80, ele morre hoje. Não vive, não. Então, meu avô materno sempre falava que aonde o homem põe a mão, não tem jeito de tirar, né? Então, cada vez mais vai depender da gente para fazer esse cultivo. Então, falando especificamente em pastagem, nós temos uma região estratégica em Goiás chamada Vale do Araguaia. O Vale do Araguaia é goiano, né? Que com 3 municípios bem estratégicos, Mozarlândia, Nova Crixás, que aliás é um gigante do município com mais de 700 mil hectares, um dos maiores rebanhos do Brasil hoje, e São Miguel. Então, nós temos um movimento ali de muita área degradada, chegado da lavoura, que a gente sabe que lavoura não dá em qualquer lugar. Nós temos limitações de altitude, nós temos limitação de solo, nós temos limitação de água. E o boi vai para qualquer lugar. Né? Tem uma melhoria logística da região, inclusive com novos anúncios aí. Né? Tive notícias de que parece que vai ter duplicação de vias. Temos grandes empresas se movimentando lá, né? Inclusive a AgroSelections, em parceria aí com outros parceiros locais, como a Dinâmica TRR, a Real Agro. Cara, então tem lógica mesmo, seria uma boa tese de investimento. Então, por exemplo, volta para os 100 milhões e pega uma região dessa e pensa na pecuária, pensa na questão de produção de carne, de uma cadeia de suprimento, de um sistema de remuneração. Você como empreendedor, como empresário,
você está pronto para um negócio desse, concorda? Sim. Então continua falando para mim. Recuperação de pastagem, em seguida eu faço o quê? Peguei 100 milhões, vou lá, vou escolher, vou comprar algumas terras, ou não preciso comprar, posso arrendar, ou não preciso nem arrendar. Posso financiar esse processo de mudança, né? O que você pensa disso? O estado de Goiás, ele tem algumas regiões que estão em fase de transição. E o Vale do Araguaia é uma dessas poucas regiões que ainda está em transição. Transição que eu falo nós tínhamos uma região que era de uma pecuária totalmente extensiva, com baixa produtividade, naquela mentalidade extrativista que a gente falou agora há pouco, né? E uma região que vem mudando muito rapidamente. Por quê? Desenvolveram variedades de soja tolerantes a um clima mais quente, que lá é uma região mais quente, inclusive com mais baixa, né? Mais baixa, exatamente, com altitude menor. E é uma região com muitas áreas degradadas. E outra coisa, com grande possibilidade de irrigação, porque é uma região que tem bastante água. Né? Ou seja, tem uma chance para integração aí espetacular. Gigantesca. Né? E aí... Ou seja, eu melhoro pastagem, eu recupero a área, melhoro pastagem, produzo alimento, integro, possibilito aumento de lotação e melhoria da qualidade do gado que eu estou produzindo e ainda crio várias fontes de renda adicionais na mesma propriedade. Exatamente. Diversifica a receita. Então você pode, ali você tem a opção. Essa transição que eu falo era da pecuária extensiva para a pecuária intensiva. Nós temos a agricultura entrando fortemente naquela região, então a gente tem produção de grãos. Quando a gente fala em produção de grãos, os maiores confinamentos estão naquela região ali. Exatamente puxado por uma pecuária punjante, né? E pela entrada dos grãos fortemente ali. Temos bons frigoríficos, inclusive a melhor unidade do maior frigorífico do Brasil está lá nessa região. Está instalada lá, exatamente. E os maiores confinamentos estão lá também. Lá também. Né? E muito eficientes também. Muito eficientes. Então a gente tem uma região realmente de grande oportunidade. Recuperação de pastagem por uma pastagem de melhor qualidade, aumentando a lotação, ou a opção de integração lavoura-pecuária, que também você consegue diversificar a receita e você consegue melhorar ainda mais a produtividade da sua fazenda. Vamos lá, ganho hoje vai estar em melhoria de pastagem para ter aumento de lotação. Sim. Melhoria de genética para ter um animal com mais capacidade de conversão, ou seja, mais eficiente, que coma mais e traga mais peso, né, mais carne. Exatamente. Manejo e gestão, para que a gente chegue num produto final mais eficiente, né? Vamos falar lá do rendimento aí de 57, vamos falar de um 21, 22 arrobas, vamos falar de 7 milímetros de gordura, né? Porque isso não tem como o frigorífico não pagar bem nisso. Não. Porque assim, essa história de carcaça, viu, Marquinhos? Assim, se criou essa história e só que agora assim, depois que você aprende a lidar com essa história, ela é muito vantajosa para quem produz bem. Agora, se isso estiver ligado, tudo isso, a um novo sistema de operação, que você ordene as ações umas com as outras e possa sair de uma ponta e chegar até na outra de comercialização, aí eu acho que é o supra-sumo. Não, e eu esqueci de uma outra. Tem uma esmagadora gigante se instalada no norte, ali na região de Porangatu, que será abastecida por aquela região ali. Então precisa de grãos para ser esmagado para a produção de biodiesel. Aliás, produção de biodiesel, tem projetos de milho de etanol, etanol de milho. Exatamente. O etanol de milho cria um subproduto que é um produto que todo output de um é input de outro, né? Todo subproduto de um é produto Olha a quantidade de subproduto nós vamos ter de soja, de milho ali, para poder utilizar, converter isso em carne. Eu vejo agora, viu, Marco, realmente, porque assim, que tem dinheiro, tem investidores querendo, tem famílias com reserva, tem outros empresários como você, com muita experiência, tem demanda de mercado gerada. Como tem muita ineficiência no setor, a gente consegue índices de produtividade que remunera bem o capital. Então, isso consegue dar segurança de remuneração para o capital. E o principal, tem lastro de garantia, porque a terra está sobrevalorizada. Então, assim, todas as peças que a gente precisa estão postas. Mas precisa, sabe de quê? De alguém que chegue e faça. E aí é por isso que eu quero, assim, eu quero caminhar para um encerramento falando disso, de gente que faz. Porque algum tempo atrás nós tivemos a coragem de puxar esse projeto. E lógico que o projeto gera dor, né? Porque é muito esforço para fazer, muita expectativa, vem as frustrações, porque a gente queria que a coisa acontecesse mais rápido. Mas eu queria que você me falasse agora, só para a gente preparar uma finalização seguinte.
Lá no início você falou, cara, se eu tivesse tido chance de ouvir alguém, se eu tivesse tido a oportunidade de alguém me ajudar. Então eu quero que você prepare agora dizendo o seguinte: se o Marco chegasse agora, hein, naquele Marco de trás, lá na sede da Arc Selections, né, e pudesse acessar todo esse arsenal, que na realidade ela não é a dona da solução, ela seleciona as melhores soluções, independente se é pequeno, se é médio, se é grande. O que o Marco poderia virar, hein? Na Porque realidade, aí eu quero que você inspire outras pessoas. E aí, o que o Marco poderia virar se fosse aquele Marco de lá de trás? na realidade eu já faço isso, né? Apesar de ser sócio aqui, eu já testo algumas verticais aqui no meu Não, mas negócio eu quero assim, como volta para produtor. aquela época, imagina se naquela época você tivesse isso. O que seria o Marco hoje? Ah, muito maior, Ou seja, vários erros que você cometeu com certeza. teriam sido evitados. Não precisaria ter cometido, estaria num outro patamar produtivo, né? Pensando na estrutura que tinha, né? Pensando na parte pecuária, né? Estaria em outro patamar. E vou falar, e talvez crescido ainda mais o negócio de máquina e equipamento agrícola. Eu teria mais tempo disponível de eu entregar a estrutura, a operação de pecuária para a empresa, aqui para a AgroSelections, né? E ter mais tempo para dedicar no meu negócio maior, no meu negócio principal, que é de máquina e equipamento agrícola. Então tenta deixar uma mensagem aí para os nossos parceiros, nossos aliados do agro, né? Que eu tenho certeza que muita gente se viu nessa nossa conversa aqui. Deixe uma mensagem para essa turma, inspire essa turma aí, faça um pedido. Quem sabe aí nosso amado Deus nos ouve agora e nos dá um Abre a presente cabeça de especial. muita gente, né? Exatamente. Te usa de instrumento agora, Tá bom. vai. Eu acho que a principal mensagem e nada melhor do que a gente ter vivido isso na pele, é que a gente realmente precisa de mudar o nosso modelo mental. E para isso a gente precisa de escutar mais, ser mais aberto para a mudança. Porque pagar pela dor é doído. Pagar pela dor é doído e custa muito caro. Então a gente realmente precisa de escutar, a gente precisa de pessoas. A coisa mais importante hoje é pessoas, e pessoas movidas a sentimentos. E a gente tem que, se não tem, desenvolver essa habilidade de trazer pessoas para junto da gente, para a gente gerar mais oportunidades e transformar o nosso negócio. Porque sozinho a gente é fraco. A gente não vai longe sozinho. Então a gente precisa de ter grupo de pessoas, realmente pessoas capacitadas, pessoas eficientes, e a gente precisa de querer. Porque não adianta nada eu ter um grupo e eu não querer. Eu ter uma empresa para me assistir, para me fazer um trabalho e eu não querer. Então eu preciso de estar aberto. Então nós precisamos de mudar o modelo mental, nós precisamos de estar aberto para a mudança, porque o mercado não espera mais, a velocidade é muito grande e a gente realmente precisa de querer fazer diferente. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu deixo. Isso para mim fez muito sentido, isso foi realmente todas as mudanças que eu passei, toda a estrada que eu caminhei, isso fez a diferença para eu chegar onde eu cheguei hoje. É lógico que Deus na frente, boas pessoas, boas amizades, bons parceiros, bons relacionamentos e estar aberto para essas pessoas juntas fazer essa transformação. Muito bom, Marco. Eu quero dizer para vocês o seguinte: todos esses assuntos que nós falamos aqui, todos sem exceção, né? Qualquer coisa que tenha falado com vocês, que a gente sempre ouve o que está sentindo mais, né? Demanda, mais necessidade. Tem alguém muito bem preparado, né? Nesse projeto que foi desenvolvido, porque o projeto foi desenvolvido com muito detalhe por profissionais muito bons para vocês, né? Então, por isso que a gente está criando esse espaço para a gente fomentar mais isso. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a presença, agradecer a amizade, agradecer a cumplicidade, agradecer a sociedade e pedir que Deus continue nos abençoando, né, para que a gente consiga fazer as nossas entregas, consiga ajudar as pessoas a evoluírem e no final do dia terem qualidade de vida e serem felizes, né, Marcão? Porque no final do dia o objetivo é esse, acabar o dia e estar feliz. A nossa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade, às vezes, o que nós estamos fazendo aqui na operação, tem alguém comendo lá na China, agora nesse exato momento. Então a nossa responsabilidade, ela transcende
um espaço que a gente não tem noção. Isso é verdade. Então nós temos que ter esse compromisso, nós temos que ter esse propósito e a gente realmente precisa de trabalhar e pensar muito nisso. Então obrigado aí por tudo, Gilson. Muito obrigado, seja feliz. sempre muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigado. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social Media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.